Aí a esposa pega o chocolatado, ele já tá já sem paciência com aquilo. E chega o amigo, né? O amigo é sempre o bombeiro, né? Vamos colocar assim, para poder apagar o fogo, né? E eu Isso. até coloquei a frase aquele do Rapa, né? Eu tô vendendo ervas que aliviam e temperam, né? Pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? Novamente, o álcool ali, o álcool associado ao amigo, tem muito isso, né? Esse encontro, né? Ah, em casa tá péssimo, vou lá no meu amigo fulano de tal. Aí lá eu vou tomar uma cervejinha e aquilo vai tamponar alguma coisa para continuar do jeito que tava, né? Porque eu não quero, Isso. é difícil o divórcio, aí pensa, tem que pagar pensão, não sei lá o quê. E eles incentivam, né, o filme, né? Sempre com aquele engradadozinho para aliviar a tensão, né? Eu Isso. não acho que foi à toa a forma como ocorre, né, isso, né? Eu acho que foi uma crítica, né, que o autor coloca. Sim, E, e que a gente e- consegue perceber facilmente, né, no dia a dia, até pelo próprio uso, como você falou, da medicação, às vezes entra com esse papel de tamponar, a coisa tá difícil, vou colocar aqui no lugar, às vezes uma certa dificuldade para lidar com esse outro, de inclusive socializar, e aí tem que ter uma mediação, que aí, por exemplo, às vezes é pelo uso do álcool, porque por algum motivo a pessoa às vezes não dá conta mesmo de estar nua e crua, digamos assim, de frente para o outro, de frente para a vida dele, do que está emergindo na vida dele. Uhum. Poderia ser álcool, pode ser comida, né? Alimento, a pessoa sai, tem que comer Isso. alguma coisa, aí começa a engordar, enfim. É querer dormir mais, eu só queria dormir, né? Porque aí eu não vou Isso. ver, não terei que lidar com os meus problemas, encarar, né? Enfim, fazer a É, escolha, né? e às vezes até alguns comportamentos supostamente saudáveis, que às vezes a gente vê que tende a um excesso, assim, a pessoa malha demais, só come fruta demais e vegetais demais, né? Esse excesso, né? Essa coisa que a gente vai vendo que está cumprindo uma função ou outra ali, que às vezes não Uhum. é só também um bem-estar, né? Então, é essa coisa, né? Qualquer coisa pode entrar, a pessoa pode ser viciada em água, né? O negócio é a Uhum. função que isso tem para ela, a relação que isso tem para ela, né? Que me fez lembrar, inclusive, que é um dos conceitos fundamentais da fenomenologia, enquanto método para essa abordagem, é que a consciência que a gente tem é sempre consciência de alguma coisa e aquela coisa é como ela é para a nossa consciência. Que isso significa? Que a realidade ela é subjetiva. A gente vê as coisas de uma forma diferente, ainda que a gente esteja olhando para o mesmo lugar. A gente pode estar olhando para uma mesma maçã, mas o que você enxerga nela, a função que essa maçã tem para você é diferente para mim. E isso a gente percebe muito no caso de adicção, né, como a gente está falando aqui, que pode ser desde uma cocaína, né, que já tem mesmo essa função, até uma outra coisa, né, a pessoa olha para uma água, para a gente, coisa, uma forma de se hidratar, a pessoa tem uma outra função, Uhum. né, e aí, mais uma vez, o quanto que o mundo e a pessoa estão em constante relação, que a relação e a forma de compreender é muito subjetiva mesmo. Sim. Aí tem né, depois dessa parte, esse amigo, eles vão lá para acho que é uma ponte, né? Enfim, eles ficam geralmente à noite, eles ligam o farol do carro e fica bebendo, né, a cervejinha, e o pai reaparece, né? Assim, a cena que o criador tenta, né, manter o Truman ali, né? E Isso. um pai que faleceu, mas depois a gente vai ver que nem esse pai aparecendo foi capaz de segurar o Truman, porque eu acho ali não passa, mas talvez ele possa até já ter começado a se questionar se realmente ele tem um pai mesmo, se aquele é o pai dele, se é a mãe dele, né? Porque já começa a ficar meio complicado ali no filme nessa altura, né? Isso, E ele já está no momento dele de reflexão, né? A gente não sabe o que, que ele está pensando. e a audiência do programa foi lá no teto, assim, né? Todo mundo bate palma, fica emocionado, aquela coisa, enfim. É uma Exato. cena.
E é inclusive com a reaparição desse pai, assim, que eles engatam uma certa história, né, anterior do Truman, que a gente vai entendendo algumas coisas que já vinham aparecendo ali, né? Então a gente vai vendo que foi inclusive intencional a colocação de limites para ele ficar ali, e que a gente vê que corresponde a isso que a gente está falando, né, na vida real. São limitações que são colocadas desde criança, né? Na escola ele já tinha essa intuição, né? Essa intenção de ser um explorador, e a professora fala, não, mas já não tem mais nada para explorar, né? O próprio pai, no momento, fala, né? Você tem que saber seus limites, você tem que saber até onde você pode ir, né? E coisas mais concretas, ele já criança, me parece que ele chega ali perto de onde fica a balsa, onde tem o mar, e aí já coloca um cão bravo, né? Vem a história do afogamento do pai, que também não foi à toa. Uma coisa que eu acho muito interessante, que a outra possibilidade de sair da ilha seria por avião. Todos os anúncios de viagem de avião são sempre trágicas, né? Vai cair, vai ter um raio. Então vai criando, vai condicionando, né? Pegando o termo aqui da psicologia comportamental mesmo, que ele fique restrito àquilo ali. Né? E essa hora a gente tem certeza porque eles inclusive afirmam quanto que isso foi intencional. Uhum. E é isso que a gente está dizendo, né? São coisas que de fato acontecem na nossa vida, intencionalmente ou não, mas que vão permeando nossas escolhas, vão permeando nossas possibilidades. E aí, se a gente vive muito alheio a isso, não percebe isso, pelo menos em algum determinado momento da vida, a gente acaba vivendo muito em função disso e vai vivendo de uma forma muito inautêntica, muito limitada mesmo. Uhum. Aí já chegando, né, quase no fim do filme, aquela entrevista que o criador deu, né, para um repórter, é interessante, eu até coloquei a frase aqui, né, que o repórter, né, fala com ele, a gente até te pede desculpa porque a gente sabe que você é zeloso com a sua privacidade, né, assim, o criador quer ter uma vida privada, mas a criatura né, que ele criou não pode ser privada, tem que ser totalmente público, né? Uma coisa assim que questiona muita coisa, né? Assim, o que esse meu Deus quer para mim, né? Será que esse meu Deus quer Isso. para ele também isso? Não é? Eu fiquei pensando muito nisso, né? Na função que o próprio Truman, o próprio show tem na vida desse diretor, porque pelos elementos que a gente vai tendo nas cenas, parece que a vida dele é aquele show, né? Tem algumas cenas que parece que ele acabou de sair do banho, ele já tá no estúdio, ele sai do banho e tá no estúdio, ele fica adulando o Truman ali na, na Na tela. tela do show. Então, a gente vai entendendo que esse diretor também tem as questões dele, aquilo ali também está cumprindo uma função, né? E já antecipando ali o final, quando a coisa se encerra de alguma forma assim, ele fica de uma forma, né? A gente não sabe se ele está ali desesperado pensando, ah, meu Deus, não vou ganhar mais dinheiro, ou se aquilo também foi uma crise existencial para ele, né? É um pouco a Uhum. função do refletor que cai lá pro Truman, parece que o show lá cai pro diretor no final também, né? Uhum. Então eu também fiquei refletindo, né? Como é que devia ser a vida desse diretor. Sim. É, Aí ele pergunta, né, esse repórter, né, o porquê que o Truman fica tanto tempo, assim, né? Ele fala, né, aceitamos a realidade do mundo que nos é mostrada. É uma frase, assim, impactante mesmo, para a gente pensar na nossa vida, né, assim. Se a gente está Sim, aceitando a nossa realidade ou se a gente que está construindo a nossa realidade, né? perfeito. Eu acho que ele traz essa fala que é para não deixar dúvida, né? Porque se a gente vinha refletindo, achando que estava entendendo algumas coisas ao longo do filme, ele vem e deixa isso mesmo. Ele usa inclusive isso como explicação, né? Para o Truman ainda estar ali. Mas um pouquinho mais adiante, inclusive, ele vai ter um certo debate com a Silvia, né? Nessa mesma entrevista, Uhum. que eu acho interessantíssimo, né? O que eles vão levantando ali. E aí o que ele defende é um pouco isso mesmo, assim, de que se ele realmente quisesse, ele poderia sair dali, ninguém ia segurá-lo, né? E o que é o que a gente percebe, né? O que a gente está dizendo aqui da existência nossa mesmo. A gente Uhum. se responsabiliza,
né, assume os prós e contras das escolhas, percebe os limites, mas de alguma forma tenta transcendê-los dentro das nossas possibilidades, é claro, não tem mesmo quem segure, né? Como você falou, no Truman ali, o pai reapareceu, mas nem isso, né? A mãe pede para ele ficar, para ter a mãe, né? Para ficar, para ter um neto, mas nem isso segura ele também. O próprio diretor depois também fala, mas ninguém te conhece tão bem quanto eu, o seu lugar é aqui, nem isso segura ele, Tem porque a ele estava próxima muito que fiel ao ele coloca, né? Você nunca projeto teve dele. uma câmera na minha cabeça, né? Eu acho que essa frase foi Exato, a supremacia dele, assim, né? exato. Acho que ela é muito marcante, assim, nessa autoria mesmo que ele assume desse momento, né? Ele passa ali por um momento de tribulação, né? De uma tempestade, que parece que ele quase morre. Tem a hora que ele realmente chega no limite do mundo dele ali, ele parece dar uma desesperada e chora. Mas aí ele vê, né? Vou descer do barco ali, e aí nessa decisão de descer ele acha uma outra saída. E Uhum. ele inclusive sustenta, né? E aí esse diretor inclusive soa meio como um deus ali conversando com ele, não Sim. eu que dou a esperança a milhões de pessoas, é como se eu é que fosse o dono da sua vida. Ele fala, não, você não é tudo isso, você Uhum. pode ter tido pode ter a contribuição sua na minha vida, mas aqui quem manda sou eu, você nunca, né, teve uma câmera na minha cabeça, então mostra um pouco dessa perspectiva de que tem algo que é só dele, ninguém pode assumir por ele, ninguém pode fazer por ele, e ninguém pode escolher mesmo a partir daquela saída dele ali o que vai ser feito, porque ele parece, né, tá muito imbuído de ser responsável por si. Uhum. E uma cena, eu acho que é meio, assim, até pra gente debater, assim, é uma cena até complexa, porque o próprio criador tenta matar ele mesmo, né? Ele coloca o Isso. nível lá da onda, do vento, em nível máximo, o pessoal, mas tem certeza? Faz, aí o outro não quis fazer, o outro, ele foi lá, ele mesmo, colocou no máximo e é uma coisa pra gente, né, fazer essa reflexão de controle mesmo, a gente às vezes começa a questionar, né? A gente vê assim que muitas das guerras que tem no nosso planeta tem a religião, esse extremismo envolvido, né? Você não está seguindo ao pé da letra a Bíblia, né? Você não, como assim, né? Aí algo que vai me prejudicar, eu tenho que seguir, né? Eu nasci para sofrer, então. Assim, é Isso. bem. Isso é filosofia pura, né? Essa parte do filme, né? É uma É, crítica a muita e eu acho, coisa. sim, eu acho que tem a ver com isso que a gente falou, né, da função que isso cumpria para o próprio diretor, que pode, se a gente fosse pensar ele como uma pessoa real, pode, né, existe a possibilidade de isso estar começando a incomodar, quando ele percebeu mesmo que a mudança que o Truman estava escolhendo ia implicar mudanças para ele, né, aquilo que a gente estava falando, e às vezes a pessoa que vai receber esse reflexo da mudança do outro, às vezes fica resistente, às vezes ela não se sente preparada, ela quer manter aquilo da forma como está, independente do preço que ela tenha que pagar por aquilo, né? Uhum. E isso que você está dizendo, por exemplo, das disputas e das guerras, eu acho que entra nessa discussão, né? Que eu falei que eu acho que é muito interessante dele com a Silvia, que tem a ver com isso, de como que às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para o outro, o que é melhor para todo mundo, e se alguém diverge disso é porque a pessoa tem algum problema, ou ela precisa ser exterminada, né? O ser humano tem mesmo essa dificuldade de lidar com o diferente, tem umas tendências, inclusive, assustadoras às vezes, né? De escolher fazer dar uma limitação para isso que é diferente, né? Volto a dizer, não é à toa que o existencialismo emerge num contexto de pós-guerra que, né, o que é isso? Que ponto que o ser humano pode chegar em função de um outro? Né? No nazismo, por exemplo, a gente percebe, existiam as pessoas que tinham criado, vamos supor, vamos dizer assim, a teoria, mas várias pessoas funcionaram ali como agentes, às vezes nem estavam entendendo direito o que estava acontecendo, mas estavam muito em função daquilo,
né? E as pessoas em função de um ódio ao diferente, ela um desejo de exterminar o outro, de limitar a diferença do outro. E aí no diálogo deles dois, por exemplo, surgem essas questões, né? Mas o que é normal para o outro, o que é doentio para o outro, o que é ideal para mim é ideal para você, o que você acha que está fazendo de bom para o outro é realmente bom para o outro, né? Então, quando essas teorias, por exemplo, vêm desembocar na psicologia, vem com um pouco desse questionamento, sabe? Essas teorias que vinham se desenvolvendo, inclusive com o ideal de consertar o comportamento, de moldar o comportamento de acordo com o ambiente, de determinar a estrutura para dizer como você deve ou não lidar com aquela pessoa. Quem somos nós para determinar isso? Quem somos nós para determinar o que é normal, o que o outro pode ou não fazer da vida dele, como que o outro pode ser ou não na vida dele, sabe? Então são questões complexas mesmo que eu acho que aparecem e que no filme, por exemplo, fica claro que às vezes, por exemplo, o discurso do diretor é que ele queria o bem do Truman, que ele fez tudo para ele ser feliz, mas a gente viu que na prática isso não estava condizente. Então, às vezes, isso pode acontecer na vida real. Às vezes a pessoa está na melhor das intenções, mas como eu disse, né, na realidade subjetiva dela, o melhor é aquilo, mas para outra realidade, para a consciência de outra pessoa, o melhor é uma coisa completamente diferente. Então, esse finalzinho é bem pontual mesmo, assim, bem verdadeiro, eu acho. Sim. Tamires, eu acho que é isso. Né, a gente tem um material muito denso, assim. Eu vou deixar alguns artigos lá na descrição para quem quiser aprofundar, né, mais no tema, aqueles que você me enviou, né? Mas no mais eu queria agradecer mesmo. Eu acho que mais pra frente eu já estou vislumbrando outros filmes pra gente trocar ideia, né, no ano que vem. Mas o Joia. canal fluindo, acho que a gente tem muito material aqui, né? Isso, Obrigadão, bacana, então. Leandro. Eu que agradeço, Você quer foi um papo divulgar muito legal. o seu consultório? Como é que o pessoal te Sim, acha aí? eu atendo particular aqui em Santa Bárbara, em Minas, mas tem a possibilidade também de fazer atendimentos online. Se quiserem me mandar uma mensagem, né? Meu contato profissional é 31 9680 0727, é um número de WhatsApp. Podem me escrever que a gente conversa e tenta pensar um atendimento aí. Estou à disposição. Te Beleza. agradeço, Leandro, pelo espaço, pelo convite. Foi um papo muito legal. Tomara que seja interessante para as pessoas. Seria legal também se contassem para a gente, né? O que elas pensaram, se viram o filme, o que elas foram notando. Esse papo é sempre muito construtivo. Obrigada. Até mais, abraço, Tamires. Até mais.